Graça e paz a todos os meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomires Barbosa, o nosso canal é Encontro com Cristo e estamos aqui neste dia abençoado para gravar mais um vídeo da Palavra de Deus, para nós aprendermos mais um pouco da Palavra. E hoje nós vamos falar a respeito de Neustan, o Deus da atualidade. E no decorrer do vídeo nós vamos entender por que eu coloquei esse título, Neustan, o Deus da atualidade. E nós vamos entender, vamos ver quem era Neustan, como que ele se tornou Deus da atualidade e vamos, falar a respeito da palavra de Deus e na palavra do Senhor é que nós vamos entender. Amém? Então, pois bem, eu quero aqui estar lendo, como costumeiramente faço, lendo o capítulo 18 do livro de 2 Reis e o versículo de número 4. Eu quero deixar para nossa meditação antes de iniciar aqui a palavra do Senhor. Capítulo 18 de 2 Reis e o versículo 4, que diz a palavra de Deus assim: Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe clamavam Neustan. Queridos, quando nós olhamos aqui para este texto, esse texto ele fala aqui a respeito de Ezequias, que Ezequias ele assume o trono de Judá. Depois da morte do seu pai, ele agora assume o trono de Judá. E Ezequias, um homem muito temoroso, e ele coloca um desejo de Deus no seu coração de destruir todas as estátuas, todos os deuses, tudo aquilo que causava idolatria no meio do povo judeu. Então, o que aconteceu? Eu quero fazer uma retrospectiva e vamos voltar um pouco atrás. Aqui está escrito, quando nós lemos aqui no capítulo 18, versículo 4, aqui fala a respeito que foi dado o nome de Neustan, aquela serpente lá do deserto. Como que se deu esta serpente? Como que Deus mandou Moisés fazer esta serpente? Conta a Bíblia Sagrada em Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9, que o povo de Israel, eles estavam adentrando ali, deserto afora, quando o povo começou a rebeliar, quando o povo começou a murmurar, quando o povo começou a blasfemar contra Moisés, contra Deus, e o povo sentindo desejo agora de voltar para trás. Começaram um grande murmuramento, uma grande murmuração entre o povo, e o que acontece? Deus, ele permitiu que uma praga de serpentes começasse a picar as pessoas ali devido às murmurações que houve ali no deserto, e aquelas pessoas foram morrendo, a ponto de que as outras que estavam feridas, antes que morresse, chegasse ali a Moisés e pediu a Moisés que fizesse uma intercessão, orasse, buscasse a face do Senhor, para que o Senhor não deixasse que elas viessem a óbito, viessem a morrer. O que aconteceu? Moisés, então, ele consulta o Senhor fala com ele para ele fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste
e colocar ela ali fincada em um poste ali no deserto, em frente ali ao arraial, para que quando qualquer pessoa ali que fosse picada por uma serpente ardente, uma serpente normal, estas serpentes que ali do deserto, que quando picava realmente matava as pessoas, então elas fossem ali diante daquela serpente de metal que Moisés fez a respeito do mandado que o Senhor deixou para ele, e olhasse para aquela serpente. Então todas as pessoas que olhassem depois de ser picada, elas eram curadas. E assim acontecia frequentemente, todas as vezes. Então aquela serpente, ela sempre acompanhou o povo, foi acompanhando o povo. E todas as vezes que acontecia que uma pessoa estava enferma, ou então elas fossem picadas com alguma outra serpente, então elas olhavam ali para aquela serpente de metal e elas recebiam a cura. E foi passando o tempo, e essa serpente ela sempre foi acompanhando o povo, e o povo sempre recebia a bênção da cura, quando elas eram atingidas e estava enferma, que olhava ali agora para aquela serpente e recebia a cura. E foi tornando ali no meio do povo de Israel esta serpente, eles foram endeusando esta serpente. Eles, através desta serpente, nasceu uma deusa, por nome de Neustã. Então, o que acontece? Quando nós olhamos no capítulo 18, versículo 4, agora, no livro de 2 Reis, você vai ver que quando Ezequias ele assumiu o trono de Judá, aqui já é chamado a serpente de metal, porque fala bem claro aqui a respeito da serpente de metal, que diz assim o versículo 4, quero ler novamente. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então quer dizer, ali já com Ezequias, no capítulo 18 de 2 Reis, então esta serpente de metal, ela já tinha ali o nome de Neustã. E ali, por incrível que pareça, ali quando foi colocado no coração do rei Ezequias para que ele destruísse todos os pontos de idolatria, todas as estátuas, uma das estátuas que tinha se tornado um deus entre o povo de Israel, o povo judeu, era justamente esta serpente de metal, que até o nome ela já tinha recebido o nome, ela como uma deusa. Ela tinha recebido o nome de Neustã. Então o que acontece? Aí eu coloquei aqui, ó, Neustã, o Deus da atualidade. Quando o povo de Israel, eles queriam a bênção da cura, eles corriam agora nessa deusa por nome de Neustã, nesta serpente. E eles clamavam e recebiam a cura e voltavam para casa. Mas chegou um certo ponto que as pessoas ali em Israel, o que aconteceu com elas? Elas agora, elas pegaram aquela deusa por nome de Neustã e estava adorando ela. Estava adorando de tal modo que o povo agora começa a esquecer de Deus. Começa a tirar a visão de Deus, a fé de Deus, e colocando a fé naquela deusa, naquela serpente por nome de Neustã. Por isso que eu coloquei esse título, Neustã, Deus da atualidade, porque hoje está assim também. Nós estamos vivendo os dias em que as pessoas
quando elas estão enfermas, elas estão procurando, logicamente, uma igreja. Por que que elas estão procurando a igreja? Porque elas estão enfermas. Quando elas estão desempregadas, elas também estão procurando uma igreja, para ver se recebe oração, para ver se realmente as portas se abrem em favor delas. Quando elas estão com algum problema familiar, também procura as igrejas. Para quê? A fim de que resolva-se o problema ali familiar. E sendo assim, o que nós entendemos na palavra de Deus é que as pessoas, quando elas estão passando por um momento que elas estão com saúde, que elas estão empregadas, que elas estão bem com a família, então muito pouco a gente vê as pessoas buscarem a presença de Deus. Então estão indo, né, na verdade, ao encontro de uma solução para o seu problema no momento de dificuldade. E quando nós observamos que o ser humano, seja ele, quando ele professa qualquer religião, quando ele busca a solução para um problema, quando ele vai atrás para uma igreja, para solucionar um problema que ele tem, quando não se trata diretamente do problema espiritual, quando não se trata diretamente do aceitar a Jesus como único e eterno Salvador, para salvar a sua alma e se livrar do fogo do inferno, o que acontece? Então, estas pessoas, elas estão servindo a Neustã. Elas estão simplesmente adorando e servindo esta deusa chamada Neustã. Esta deusa, ela era considerada a deusa da bênção, porque todas as vezes que as pessoas tinham alguma necessidade, elas iam até aquela serpente e elas recebiam a bênção, elas recebiam a cura. Então hoje está assim, as pessoas estão servindo a este Deus. Esse Deus Neustã, ele está sendo o Deus da atualidade, porque todas as vezes que você olha no sentido espiritual, você vê que as pessoas, quando têm uma necessidade, elas correm, elas vão para a igreja com o intuito de resolver o problema, né? Se é uma enfermidade, ser curada. Se é a porta de emprego para ser aberta, então resolver o problema. Então, se elas estão com problema familiar, também para que o problema seja resolvido. Então, sendo assim, nos dias atuais, infelizmente, a maioria das pessoas estão servindo a este Deus por nome de Neustã. Então ele se tornou o Deus da atualidade, porque hoje você está vendo pessoas, infelizmente, indo para as igrejas, indo para todos os lugares, para todas as instituições religiosas, atrás de receber uma bênção. Então, Neustã hoje nada mais é do que o Deus ou a deusa da bênção. Então, é o que o povo quer. É o que as pessoas, principalmente no mundo evangélico, no meio evangélico, as pessoas querem ser abençoadas. As pessoas querem receber a bênção. Mas as pessoas viram as costas para o abençoador, para aquele que é poderoso tanto, primeiramente, para dar salvação para a nossa alma, quanto nos livrar do fogo do inferno e também nos dar a cura, abrir porta de emprego e também resolver os problemas, familiares. Então, o que nós aprendemos hoje, que infelizmente esta serpente que lá no deserto, que foi feita por Moisés, para que quando as pessoas israelitas ali no deserto, eles fossem atingidas pelas serpentes
ardentes, eles corriam, olhavam e receberiam a bênção da cura. Então, nos dias atuais, então, se tornou o Deus da atualidade, Neustan. Então, quer dizer, Neustan significa o Deus da bênção, a deusa da bênção. E hoje, infelizmente, as pessoas estão servindo mais a Neustan do que a Jesus Cristo de Nazaré. Isso causa uma grande preocupação para nós, porque na verdade nós temos que ir para a casa do Senhor, primeiramente para buscar a presença de Jesus, porque Ele é poderoso para nos salvar e também para nos livrar de queimar no fogo do inferno. E foi um dos motivos, no capítulo 18, que aqui o rei Ezequias, ele agora, quando ele assume o trono ali de Judá, ele resolveu dar cabo em todas as estatuetas, em todos os ídolos daquela época, e principalmente ele coloca fim ali naquela serpente de metal. Ele manda quebrar aquilo tudo, acabar com aquilo tudo, porque ela já tinha até um nome. Ela estava com o nome de Neustan, porque ela já tinha se tornado um Deus ali entre o povo de Judá e também entre todos os israelitas desde o passado. Então, hoje há um perigo muito grande. Nós temos que tomar muito cuidado e analisar onde que nós estamos apoiando a nossa fé. Será que em Neustan, o Deus da atualidade, ou será que é em Jesus Cristo, o Deus de todo o sempre, o Deus que foi ontem, que é hoje e que será amanhã e que será para todo sempre, o Deus verdadeiro, o Deus que nos dá vida, que nos dá o ar para respirar, cuida da nossa família, abre porta de trabalho e também cura as nossas enfermidades, supre as nossas necessidades. Então eu quero deixar aqui neste dia abençoado esta palavra, para todos vocês que estão assistindo este vídeo, ouvindo esta palavra, que Deus abençoe a todos vocês. E se você gostou aí do nosso vídeo, aprendeu alguma coisa, não esqueça de nos ajudar. Nós contamos com a sua bondade, com a tua bondade, Nós contamos com a tua ajuda e o nosso canal, ele é o Encontro com Cristo. Meu nome é o pastor Otomires Barbosa. E se você gostou, você não esqueça, deixe aí o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, seja membro do nosso canal, para nós aprendermos juntos a palavra de Deus com muita humildade, amém? Então eu deixo esta palavra para nós todos neste dia abençoado e, permitindo Deus, na próxima nós estaremos gravando mais um vídeo. Então que Deus abençoe a todos vocês neste dia abençoado que Deus nos proporcionou, amém? Então, a paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.